Professor, obrigado pela entrevista. Para começo de conversa, o que significa o nome do seu livro? O novo tempo do mundo é uma definição ou um horizonte de mudanças? Bom, eu demorei 500 páginas tentando não definir esse título, para que a imaginação do leitor pudesse funcionar. E dei várias indicações, mesmo porque eu não tenho muita certeza. E eu sugeriria que se concentrasse mais no subtítulo, que são estudos, Novo Tempo do Mundo, e outros estudos sobre a Era da Emergência. Então, como você me deu a deixa, eu aproveito, você falou em perspectivas, né? Novas perspectivas. Você não é a primeira pessoa que me faz essa pergunta e tem essa curiosidade, significa que há uma abertura, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa vem por aí, podemos esperar por causa da palavra novo. E a gente se associa, pula o tempo e associa o novo e o mundo, então você tem novo mundo. E o novo mundo fomos nós. Isto é, a América, quando foi conquistada. E os europeus que a conquistaram achavam que tinham encontrado o paraíso, que o mundo ia acabar, porque eles tinham uma visão teológica, escatológica da história, e, portanto, era necessário converter rapidamente os nativos, isto é, massacrá-los. E, mais de certa maneira, eles sentiam como se uma espécie de brisa marinha que vinha do Atlântico, que iria inundar a Europa e renovar a humanidade, porque finalmente uma revelação havia apresentado o novo mundo e a Terra havia se completado como um globo. Portanto, o novo mundo era o novo tempo que ia começar. Então tinha uma visão meio escatológica, catastrófica, mas de redenção. Então, quando alguém vê um novo tempo do mundo, imagina que se está visando alguma coisa nesse sentido. Olha, o que eu digo é o seguinte: esse tempo que foi inaugurado com o capitalismo na Europa, a expansão ultramarina do capitalismo e a descoberta do novo mundo, ele terminou, não o tempo objetivo, ele terminou as expectativas criadas em torno desse tempo, a bem dizer, há 30 ou 40 anos atrás, digamos, em meados dos anos 70, início dos anos 80, e foi inteiramente selado o seu destino com o fim da União Soviética, o sistema soviético, que foi ou da Guerra Fria, mas exatamente que, segundo dizia o Gorbachev, foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Então, o livro trata daquilo que vem depois da descoberta desse novo tempo, que era um tempo de expectativa. E para definir o que foi esse tempo de expectativa, nada melhor do que uma frase que o Brecht, nos anos 30, quando o horizonte era negro na Europa, o fascismo estava em ascensão e vencendo, colocou na boca do Galileu, A Vida de Galileu Galilei, que é uma peça do Brecht. Quando o Galileu está explicando para o Andrea Sartre, que é o filho da governanta onde ele morava, na casa dele, ele diz o seguinte: ele explica a gravitação universal, e qual o significado político da invenção da luneta, telescópio, a descoberta de que a Terra gira em torno do Sol, ela não é o centro, portanto, assim como as hierarquias celestes estão acabando, as hierarquias terrestres também vão acabar. Então, Papa, Bispo, Imperador, assim por diante, vão tudo virar de cabeça para baixo. Aí está um carnaval em Veneza por causa disso. E aí ele diz para o Andrea Sartre, falando dessas invenções e dessas descobertas, se referindo ao Copérnico, ele diz: há 100 anos a humanidade espera por alguma coisa de novo. Isso ele diz, o Brecht diz, fim dos anos 30, portanto, com o terceiro Reich apontando. E ao mesmo tempo ele coloca no Galileu, falando isso no início do século XVII, dizendo uma nova era. Não é uma nova era, nós estávamos esperando sem saber por quê, mas nós estávamos esperando por alguma coisa, isso vai acontecer. O meu livro, meus estudos tratam justamente do passamento, como se diz em notícias necrológicas, desse novo tempo. Nós estamos esperando agora o pior. Põe a mão na consciência, todo mundo espera o pior, ninguém está esperando que amanhã será melhor do que hoje. Então todo mundo contém isso é o que chama de emergência. Bom, outra pergunta seria, o senhor falou sobre um tempo de ruptura e que a esquerda, frente a esse tempo de ruptura, está às cegas. Por que a esquerda está desse jeito? A esquerda está às cegas, mas finge que não está. Ela finge que está surfando na crista da onda com todo mundo e competindo com os assim chamados neoliberais. Competindo para fazer a mesma coisa, tentando mostrar para o distinto público no planeta quem faz melhor a mesma coisa. Portanto, cegueira política, ideológica, assim por diante, mas não por incapacidade, é porque
é uma onda e todo mundo, essa onda arrasta todo mundo. Bom, esse novo tempo do mundo, que é um tempo de emergência, é um tempo, e são categorias que eu uso, não são minhas, é de um historiador já falecido alemão, é um tempo de expectativas decrescentes. E quem usou essa expressão pela primeira vez foi um sociólogo americano chamado Christopher Lasch. Escreveu no fim dos anos 60, publicou uma coletânea de ensaios, era um diagnóstico da sociedade americana chamada Narcisismo, a sociedade do narcisismo, a cultura do narcisismo, na qual ele retratava uma espécie de encolhimento ou apequenamento do sujeito, das pessoas que viviam, por assim dizer, não é olhando para o próprio umbigo, não porque elas se achassem narcisas e, portanto, potentes, mas porque elas estavam encolhidas, estavam recuadas, entrincheiradas, diminuídas e, portanto, sem nenhuma expectativa. E ele chama, o subtítulo do livro dele é mais importante que a cultura do narcisismo, ninguém prestou atenção, chama-se Era um tempo de expectativas decrescentes.